Que Deus abençoe a sua vida, que haja luz Manaus, haja luz Amazonas e que aonde você estiver agora o poder de Deus venha alcançar você e toda a sua família. Olha só o que as Sagradas Escrituras falam no livro de Efésios 6, versículo 11. Lê comigo, olha o que diz. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas, contra as armadilhas do diabo. E quantas são as pessoas que estão acompanhando a programação agora que foram vítimas dessas armadilhas? O mal se levantou contra você, se levantou contra a sua casa, você recebeu algo. Há pessoas que estão nos acompanhando que um presente foi usado para destruir a sua família. Aquela pessoa que chamava de mana, manazinha, mano, foi capaz de preparar algo para destruir a sua vida. Por isso, nós vamos estar nessa sexta-feira buscando a proteção de Deus para você e para toda a sua família. Qual a razão? Por que eu preciso de proteção? Acompanhe agora o momento da libertação dessa última sexta-feira. Qual o seu nome? Pisco Caveira. Você é forte? Sou. O que você está fazendo aí? Eu quero levar o Matê, que ele é fraco. Como é que foi para ele chegar aqui hoje? O convite desse fraco. Alguém convidou ele? Sim. E ele aceitou. Então ele foi forte, porque você não conseguiu impedir ele de chegar aqui. Você. Não é, pessoal? Quem foi fraco? Foi você. Ele chegou. O que você queria fazer com ele? Levar uma dele. Você tentou alguma coisa hoje? Não, mas estou tentando. O que você está colocando na cabeça dele? Dúvida. Dúvida a respeito do quê? Que ele não merece estar aqui. É? Sim. Ele é afastado? Sim. O que você coloca na cabeça dele? Vou botar ele bem longe daqui. Nós vamos libertar essas pessoas. Amém, pessoal? Sai! E não volte nunca mais. Como é que você está agora? Bem, Como é que foi para chegar aqui hoje? difícil, mas eu vim toda a força. Sim, senhor. Como é que você está agora? Bem melhor. E nós distribuímos às pessoas a oração da limpeza espiritual na família. Olha, eu quero até ler um trechinho aqui para você, rapidinho, diz assim, ó. Pai, eu estou agora na minha casa, que ela se torne a casa do Senhor neste momento. Se você não tem essa oração, você pode buscar hoje mesmo na Igreja Universal ou mais próximo da sua casa ou aqui na nossa catedral. Nós vamos entregar ela nas suas mãos. E você vai realizar essa oração na sua casa e determinar que as forças malignas venham ser arrancadas da sua vida e de toda a sua família. E se você está sofrendo, quer a nossa ajuda, mostra a nossa central de atendimento. Nesta terça-feira está aí o pastor Fidelis, pastores para te ajudar. Faça contato, liga para cá, mande uma mensagem, não importa qual seja o problema que você estiver enfrentando, nós vamos ajudar você. Pode voltar para mim. Agora eu quero que você acompanhe esse testemunho. Olha como essa senhora chegou nesta última sexta-feira, tão carregada, tão pesada de maldade, mas graças a Deus o mal saiu e ela foi embora livre de toda maldade. O meu nome da senhora. Carla, Que perturbação a senhora estava? eu não conseguia dormir desde quando a minha irmã faleceu. Uhum, Eu sentia muita perturbação, eu uhum. sentia demônios mesmo rasgando minha cabeça, colocando mesmo? algo dentro da minha boca. É Eu mesmo? via pessoas vestidas de branco, me paralisava mesmo, eu não conseguia falar, prendia mesmo minha boca. Eu passei, minha irmã foi enterrada Que no horror, domingo, né? e do domingo para cá em diante eu tenho tido muita perturbação, eu não durmo à noite. Uhum. E aí a minha filha já frequenta aqui, eu tô vindo com a minha filha, eu disse para ela que eu precisava vir hoje aqui, porque eu queria... Nunca mais, me senhora, a liber- senhora vai ter isso. Nunca Amém. mais. Amém. Não, senhora, nunca mais. Amém. A senhora está em paz agora? Tô. Cabeça Depois tá que a leve? ombreira orou em mim, me senti A bem, cabeça está limpa? bem tranquila. Nós ficamos muito felizes de ver a pessoa sendo livre, né? Como ela chegou carregada. E eu sei que tem gente aí do outro lado nos acompanhando da mesma forma. Então, sexta-feira, especialmente às 19 horas, nós vamos estar esperando por você. Deixa um copo com água aí. Daqui a pouco o Bispo de Éter vai estar orando por você. Mas antes, você vai acompanhar a história desse homem. Imagine você, 40 anos servindo a Deus, mas estava se enganando. A história dele é muito impactante, a história do Gabriel. Fica aí, daqui a pouco, o Bispo de Éter com todos. Muita luz
Que Deus ilumine a todos. Quando eu tinha 35 anos, isso em 1996, eu acabei contraindo uma dívida muito grande. Por conta disso, uma tia me falou de uma denominação evangélica, e quando eu cheguei na denominação, eu obedecia e o problema foi resolvido. E aí eu fui me envolvendo, e eu me lembro que a pastora da igreja, né, casada com o pastor, dessa igreja que eu ia, pediu para o motorista dela me buscar, né, e me levar para a reunião. E aí, ela, no final da reunião, chamou as pessoas que queriam ser batizados com o Espírito Santo. E eu fui lá na frente. E aí, eu recebi uma oração com imposição de mãos. E aí, eu caí, né? Caí no chão, e ali era chamado cair no Espírito. E caí deitado no chão, eu comecei a orar em línguas. E eu tive uma sensação boa, né? Quase uma levitação, né? Uma sensação assim. Então eu fui batizado no Espírito Santo. Então eu fui crescendo, e aí eu fui diácono, depois de diácono fui a presbítero, e como presbítero eu assumi uma igreja, mas ainda assim como empresário, porque nessa denominação era possível a pessoa ser pastor, bispo e empresário também. E eu assumi uma igreja, e depois eu fui levantado bispo. Eu passei a ser responsável por mais igrejas, e até que eu fui o bispo do nível maior, né, onde eu acabei assumindo toda a Zona Sul de São Paulo. Entendendo a necessidade que eu não poderia ser um bispo solteiro, eu namorei, noivei e casei em 10 meses. Eu não verifiquei nada, eu não fui ver qual é a fé dela, não fui nem conhecer a família. Foi realmente uma coisa assim para resolver a situação. E na lua de mel nós já tivemos problemas. Eu já era bispo e ela acabou se tornando também pastora. Então, tanto eu quanto ela, na verdade, estávamos levando aquele casamento por causa da posição. Porque nos últimos 7 anos a gente vivia em quartos separados. Nós não tínhamos relação marido e mulher. Ainda que eu tivesse prosperidade, ainda que eu tivesse casado, ainda que eu morasse numa casa de 700 metros, eu tinha uma busca dentro de mim muito grande. E eu não sabia como resolver, e muitas vezes eu ia pregar e eu ficava pensando assim, mas o que eu vou falar para esse povo, né? Ainda que eu amasse, queria que aquele povo visse o melhor. Eu sempre fui sincero diante de Deus. Mas o que eu ficava pensando que eu vou dar? Porque eles já são salvos. Porque a denominação entendia, salvo uma vez, salvo para sempre. Então, se a maioria ali já era salvo, então o que eu ia pregar? Eu falei, vou pregar prosperidade então. Então eu pregava prosperidade, que era uma coisa que eu vivia. Então eu pregava isso. Mas assim, pensando muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui? Até o momento que nós vencemos uma licitação para fornecer uniformes para a EBI, né, da Igreja Universal. E por conta desse contrato, nós tivemos que conhecer a igreja. Quando eu vi tudo aquilo, a forma como as crianças eram cuidadas, e todo aquele cuidado, aquele zelo, aquilo ali me impactou muito, né? Eu digo que eu fui evangelizado pela EBI. E aí eu comecei a frequentar, eu dei uma desculpa para mim mesmo, né? Porque eu era bispo, tinha várias responsabilidades. Mas eu dei uma desculpa para mim mesmo. Eu falei, eu vou lá, porque eu preciso conhecer mais da Universal para poder criar produtos. Mas eu sabia que não era isso. A palavra começou a conflitar com aquilo que eu pregava. O que realmente me tocou a decisão em novembro de 2011 para sair da denominação e ir para a Universal foi que eu entendi que salvo uma vez, salvo para sempre, não está de acordo com a palavra. E aí quando eu entendi isso, eu falei, não, eu não posso continuar pregando contra a doutrina da denominação. Foi o momento que eu tomei a decisão e saí. Eu entendi que durante esses 20 anos eu não tinha Deus em primeiro lugar, eu tinha a minha posição em primeiro lugar. Então, eu comecei a entender que o projeto de Deus é
o Espírito Santo, depois o casamento, depois a vida profissional, e assim que o edifício é levantado. Eu sou engenheiro civil e eu sei que não dá para construir a cobertura antes da fundação. E a fundação é o Espírito Santo. No dia 16 de julho de 2017, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu tive a certeza porque eu comparei, né, o batismo que eu achava que eu tinha tido com aquela experiência real com Deus, né? Agora eu tenho sossego, eu tenho paz, a gente tem guerra, mas as guerras são para vitória. E o casamento, né, de 16 anos acabou sendo desfeito porque ela preferiu ficar com os bens materiais do que lutar comigo pela restauração, porque foi essa a minha proposta depois que eu recebi o Espírito Santo. E aí depois disso que aconteceu, eu entendi que eu precisava de uma esposa, mas não uma esposa como eu agi da outra vez. Eu precisava de uma mulher de Deus. Eu precisava que alcançar o favor de Deus. E aí eu comecei na terapia do amor e conheci a Luciana. E aí nós nos casamos na presença do nosso Deus, totalmente diferente, mas assim, é melhor do que eu tive em toda a minha vida. Hoje, o Espírito Santo está dentro de mim. Então eu tenho muito mais vida, eu tenho vida para dar, o que eu não tinha antes, hoje eu tenho. E talvez você que esteja me ouvindo, talvez você seja um bispo, talvez você seja um pastor, né, de uma denominação e você está perdido. Não coloca a sua posição, a sua denominação, o seu líder em primeiro lugar, não. Se entrega para Jesus, que Ele vai mudar a sua vida, como mudou a minha. Que Deus ilumine você nessa terça-feira, onde você estiver. E que testemunho, né? Você vê que sinceridade usou esse homem. Como ele foi honesto em fazer um exame. Normalmente as pessoas não gostam de fazer exames, com medo de descobrirem alguma coisa séria que comprometa a sua vida, né? Que põe em risco ali a sua vida. Então, tem gente que evita. E tem gente também que quando vai, parece ser tarde demais. Mas o interessante é que o Senhor Jesus aceitou ele, porque ele teve coragem para passar pela porta, coragem para se entregar, coragem para entrar no reino de Deus, sair do reino do engano. Eu vou lá na nossa central de atendimento, pastor Fidelis. O que nós temos aí? Sim, senhor bispo, estamos aqui no SOS Espiritual e eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que ligaram para cá pedindo ajuda. A dona Letícia, ela sofre com insônia, está muito desesperada e nesta sexta-feira, bispo, ela estará às 19 horas junto conosco. Eu tenho aqui também o nome da dona Vera. O meu genro está com depressão severa. E ela disse, estaremos nesta sexta-feira às 19 horas lutando para que essa depressão saia da vida dele. Eu tenho aqui também a Maria. Dona Maria, ela está desfalecendo na mente, toda hora dá um apagão na mente dela. Ela está triste, angustiada, e ela diz que nesta quarta-feira, bispo, ela vai estar junto conosco. Eu tenho aqui também, bispo, a dona Sônia de Oliveira, ela que está precisando de ajuda com o filho dela, ela que precisa resolver o nervosismo do filho dela, e ela disse que nesta quarta-feira vai estar junto conosco. Eu tenho aqui também, dona Fernanda está totalmente triste e ela diz que precisa do Espírito Santo. E nesta quarta-feira ela vai estar junto conosco às 19 horas. E nós estamos nos preparando já nesses 50 dias de Pentecostes. Serão 50 dias onde o Espírito Santo
será derramado sobre a vida dela. Nós estamos nessa caminhada rumo ao Pentecoste, né? Hoje já é o 30º dia dessa caminhada, dessa busca. Todas as reuniões, nós temos separado um tempo para entrega, para busca ao Espírito Santo, porque você vê, o que mudou esse bispo? Ele começa dizendo o testemunho que era um miserável, um pastor miserável. Por quê? Porque ele não vivia o que pregava. E ele não tinha frutos do Espírito Santo. Mas você viu quando ele falou assim, olha, hoje eu vejo que eu tenho o Espírito Santo. Ele comparou lá o suposto Espírito Santo lá que caiu e quando ele recebeu a certeza do Espírito Santo. Quer dizer, ele entrou mesmo no reino de Deus. E nós marcamos, eu fico feliz, Fidelis, que as pessoas estão se preparando para esta quarta-feira e nós marcamos, inclusive, um jejum. Quem puder fazer um jejum para que o Espírito Santo venha, para que haja um avivamento, e nós teremos uma mensagem especial sobre o denário, uma mensagem espiritual, uma mensagem que o bispo vai trazer nessa quarta-feira para toda a igreja, mostrando, não vou falar, senão eu vou ser um spoiler aqui, né? Mas prepare-se para essa quarta, 18h20, nós vamos estar aí impondo as nossas mãos sobre você, passando essa bênção, e será uma quarta-feira muito especial. Me dê imagens do nosso domingo do Pão da Vida, né? Esse último domingo. Olha só essa imagem aí. Esse é o momento aos pés da cruz que nós estamos orando, clamando. Aí é a juventude, né? Nós chamamos pais e filhos na frente e foi muito especial essa reunião de 9h30. 6h50 também, né? Mas 9h30, olha aí a mensagem que demos para a juventude. É uma grande quantidade de jovens. Eu creio que só de jovens nós tivemos nessa reunião aproximadamente 700 jovens, né? Foi uma maravilha. E agora você acompanha o poder de Deus. Qual o nome do senhor? Alcimir. O que aconteceu? O meu é o testemunho da água, bicho. Uhum. O meu pai foi diagnosticado com câncer na próstata. O médico deu 7 meses de vida para ele. Sério? Aí eu resolvi agir a minha fé. Ele é um senhor de quantos anos? 67. É novo, né? E então toda reunião que o senhor estava aqui, que o senhor dizia, tome um gole, se tem alguém enfermo na sua família, tome um por ele. E eu fiz isso e hoje meu pai está limpo. Curado. Ele foi curado do câncer. Pode mandar embora, mas com toda a tua força de fé, obreira. Liberta ela. Fala assim comigo, no nome de Jesus. Todas as cadeias de dores, enfermidades, de vícios, de depressão, todo sofrimento, as amarras do diabo, tire as mãos e diga: sai! Qual o seu nome? Kelly. O que estava na tua cabeça, minha filha? Fala pro pastor aí. Eu estava muito magoado com a minha família. E tá aliviada agora? Sim, senhor. Esse choro aí é de dor, de angústia, de mágoa ou já é de alegria já? De alegria. Tá bem, minha filha? Sim, senhor. Tá em paz agora? Sim, senhor. Amém. O senhor estava mal? Sim. O que o senhor sentia? Muita tristeza. E eu vim a primeira vez aqui a convite de um obreiro daqui da igreja. E quando foi pela madrugada, pastor, eu frequentei terreiro de macumba para tirar essa angústia de mim. Não vou mentir. Me embriaguei para ver se eu tirava isso. Mas o Senhor me trouxe uma palavra hoje aqui. Eu senti uma paz. Saiu a sua angústia? Saiu? Eu senti uma paz. Antes disso, pastor, eu pensei em tirar minha própria vida. Tá vendo aí?
Mas está bem agora, né? Agora, eu posso dizer que 80% sim. Vem cá, aqui não é lugar de 80% não. Amém, meu senhor? Em o nome de Jesus, o dedo de Deus, preste atenção, diabo. Ele ia se matar porque você queria a alma dele. Preste atenção. Você não vai ter a alma dele não, diabo. Escuta, o dedo de Deus chega com o reino de Deus. Ele bebeu para ficar bem, mas agora no nome de Jesus. Como é que tá agora? Tô bem. Hã? Tô bem. Agora não é 80 não, né? Que Deus seja louvado por toda a vida. Agora não é 80 não, né? Não, Agora 100% tô bem. Amém? Fala, dona Elaine. Eu estava com uma marcação de biópsia para o dia 26 agora, do lado esquerdo da minha axila, estava com uns linfonódulos. E no seio também. E agora? E a senhora, quando tocava, a senhora sentia eles? Sim, sentia. Procure aí agora. Eu não sinto mais. Não vai sentir mais não, só está curada. Amém. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor ou para a senhora. Confie em Deus. Confie no Senhor Jesus Cristo. Mas confie nele. Porque tudo nessa vida passa. Mas quando você confia nele, você não vai ter um testemunho de que ele falhou. Mas você tem que confiar nele. Eu sei que tem gente com problemas seríssimos de saúde, problema espiritual, como o Flávio falou há pouco. Inclusive, nessa sexta-feira, vamos estar juntos às 19 horas, te ajudando nisso também, né? Mas tenha confiança no nome dele. Salmos 62:11 diz: uma vez ouvi isto, né? Uma vez Deus falou isso, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Atenção, o poder pertence a Deus. Ao invés de você ficar se lamentando, chorando, ou confiando, você confia em tanta gente, confia em tantas coisas. Você viu aí o que acontece quando você confia em Jesus. Se você está afastado, venha se consertar. Hoje mesmo também é uma corrente de saúde divina. Você pode trazer a sua garrafa com água também. Busque a Deus. Não fique afastado. Você sabe que o mal está aí, agarrado a você. Se livra disso. Nós estamos aqui para te ajudar, tá bom? E nessa quarta-feira, essa grande reunião de salvação, de entrega, de crescimento espiritual. E domingo, 9h30 da manhã, teremos o segundo conselho para a juventude. Traga seus filhos. Me dê mais nomes, ô Fidelis. Sim, senhor bispo, estamos aqui no SOS Espiritual, prontos para ajudar essa pessoa que precisa. Eu tenho aqui alguns nomes. O nome da dona Ana, ela que tem passado problemas espirituais e ela pede ajuda, e nesta quarta-feira, bispo, ela vai estar conosco às 19 horas. Eu tenho aqui também a Maria que disse: eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da presença de Deus, e estarei nesta quarta-feira, 19 horas também, buscando o Espírito Santo. Eu tenho aqui também, bispo, a dona Débora, bispo, ela precisa de ajuda espiritual e ela precisa de ajuda pelo filho dela, o filho dela que sofre muito na vida espiritual, e neste domingo, às 9h30 da manhã, ele estará junto conosco, junto com ela, buscando pela vida dela. E o Marcos, bispo, ele mandou uma mensagem aqui, dizendo que no último domingo que passou, o senhor deu uma palavra para o jovem e ajudou muito o jovem, o filho dele, e ele estará neste domingo novamente buscando o Espírito Santo
e o filho dele, bispo, vai estar no momento jovem aqui na nossa catedral. É com o senhor, bispo. Domingo nós consagramos o pão também, foi um domingo muito especial, né? Aí está o momento da busca ao Espírito Santo. Domingo é sempre especial. E essa semana, domingo vai ser o domingo da entrada no reino de Deus. A palavra diz que aqueles que colocam força entrarão no reino de Deus. Lucas 16:16. Então nós combinamos com o povo viver uma semana especial para que domingo as pessoas entrem no reino de Deus. E vamos ter batismo nas águas, temos todos os dias, mas domingo é o principal dia da semana, é o primeiro, é momento de oração. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. E oramos na fé, mas com total sinceridade. Porque é da sinceridade que o Senhor se agrada. O Senhor se agradou do Senhor Gabriel Correia quando ele percebeu que estava alguma coisa muito errada consigo. Foi sincero, te buscou nascer de novo. E essa pessoa que está nos assistindo agora, orando conosco, que tem visto profundas dores acontecendo em suas vidas. Meu Deus, toca nessa gente que é sincera. Toca nesta pessoa que já cansou de apanhar, cansou de sofrer, cansou dessas dores, dessa confusão que se tornou a sua vida. Coloca, meu Pai, tua força nessa gente, para que ela possa te buscar, se levantar, ter uma vida nova, porque o Senhor prometeu dar uma nova vida a quem te buscasse. Então, no nome de Jesus, nós ligamos e também determinamos a tua bênção através dessa água que consagramos no nome do Senhor Jesus. E nós anunciamos a este povo, eu concordo com a oração do João Carlos, e peço a ti por esta pessoa que está no pior momento da vida dela. Quem quer ajudar não consegue. Quem ela imagina que pode, também não quer. E ele está aí desesperado, pensando até em fazer uma besteira. Não deixe, meu Deus. Senhor Jesus, esta criatura que está no momento que só o Senhor pode salvar. Eu vou fazer um desafio com você agora. Você que me assiste pela televisão, peça a Jesus uma solução agora. Que Ele vai te ajudar. Agora mesmo, Ele vai te aliviar. Ele vai te acalmar. Se você cometeu um pecado, peça perdão a Ele. E a paz do Espírito Santo vai entrar agora. E se você não estava conseguindo dormir, vai dormir. Pode ter certeza que Deus não vai falhar com você. A água está consagrada. Bebamos. Quando Jesus estendeu a sua mão. Você não vai ter testemunho de Deus ter falhado. Mas busque. Eu vou aguardar você nessa quarta-feira, 19 horas. Terminando a reunião, se você quiser falar comigo, a gente vai atender você. Tá bom? Isso acontece em toda a Igreja Universal do Reino de Deus. Forte abraço para todos.